Passa um, passa o outro, tira a atenção, até aqui dentro, mas às vezes a gente está orando, se uma pessoa bater na minha cadeira eu me desconcentro. Então é muito importante a gente manter a ordem, a menos que seja uma mãe que esteja, né, com a criança que vai pegar um azinho, porque aqui a criança está muito agitada, né? Mas agora você deixar o seu lugar para bater papo, mexer esse celular lá fora, irmão, isso é inadmissível na casa do Senhor. Amém? Irmão, por que você está dizendo isso? Porque eu estou sobre a autoridade de Deus aqui nesta noite. Amém? E diz assim a palavra de Deus, irmão. Ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perdeu uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Esta passagem, irmão, bíblica vai nos contar 3 parábolas que Jesus ele está ensinando o reino de Deus para o povo, e as parábolas eram formas mais fáceis do povo entender os mistérios de Deus, os mistérios do céu. E Jesus ele traz essa palavra, essas 3 parábolas. Ele vai falar da ovelha que são 100, ele deixa as 99 no deserto, ou um aprisco em algumas traduções, e ele vai em busca daquela que se perdeu, né? Eram 100, o pastor ele reserva as 99 e ele vai em busca daquela que se perdeu. Ele vai falar do filho pródigo, que ele estava na casa do pai, ele tinha todo o direito, ele tinha toda a liberdade, ele tinha tudo que era do pai, era do filho também. Só que um certo dia, né, ele, cansado daquela vida, ele quis curtir a vida dele de juventude, de jovem. Aí no mundo afora foi quando ele gastou tudo, perdeu tudo, teve que se humilhar, porque segundo os estudiosos, o trabalho de apacentar porcos era um dos trabalhos mais humilhantes daquela época. Se nós formos ver na história de Israel, até a carne suína não era permitido comer, porque era considerado como imundícia, como uma carne imunda, né? E o trabalho de cuidador de porcos era muito humilhante. E aquele jovem ele passou por todas essas humilhações até voltar para a casa do pai e ser restituído tudo aquilo que um dia ele perdeu. Só que aqui Jesus ele vai tratar de uma parábola em que uma mulher ela perdeu uma dracma. A dracma era uma moeda, e essa moeda ela tinha o valor de um dia de um trabalho de certa pessoa. E ela tinha 10 e ela perdeu uma. E a Bíblia diz que a primeira coisa que ela faz, ela acende uma candeia, ela procura na casa inteira, ela varre a casa. Eu acredito que ela desmonta a casa de uma ponta a outra, ela varre a casa até ela encontrar aquilo que ela havia perdido. E o que eu quero chamar a atenção para a gente essa noite, irmão, é que aquela dracma, a essência de Deus, ela tem que estar sobre a nossa vida. A essência de Deus, ela não pode, em hipótese alguma, sair da nossa vida. É tanto que uma das recomendações do apóstolo Paulo é que nós não extinguemos o Espírito Santo da nossa vida. E o que é extinguir? É ir tirando aos poucos o Espírito Santo, é fazendo coisas que eu acho que é pequenininha, é visitando lugares que eu acho que não tem nada a ver, é fazendo isso, é fazendo aquilo. Aí aos pouquinhos o Espírito Santo ele vai saindo, até um ponto em que a gente vai parecer que está vivo, mas só que não está vivo, considerado a igreja Sardes, a igreja morta. Irmão, tem remédio? Tem sim. A Bíblia diz que lembra de onde tu caiu. Vai lá, tu lembra de onde tu caiu, tu se arrepende e tu volta para o Senhor. A Bíblia diz lá em Provérbios que
nós devemos fazer o quê? Nós devemos reconhecer, nós devemos confessar e não praticar mais. Porque aquele que confessa e deixa, observe que são duas práticas, é você confessar e você deixar. Porque se eu confesso hoje, mas eu continuo fazendo, eu não alcancei a misericórdia de Deus. Mas a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia de Deus. O que é misericórdia? É favor imerecido de Deus. Esse favor, ele foi consumado na cruz do Calvário, onde o apóstolo Paulo, ele disse que Cristo, ele cravou a cédula da dívida na cruz do Calvário, e hoje nós estamos libertos. Paulo, ele vai dizer aos Gálatas que, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido sobre a lei, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para que nos desse o direito de salvação. Agora que aí nós recebemos o Espírito que clama Abba Pai, aleluia, o Espírito que tem sede de Deus. Outrora nós não tínhamos esse direito, outrora nós não tínhamos essa dádiva, mas só que Deus, pela sua misericórdia, pelo favor imerecido, ele nos outorgou, ele nos deu essa oportunidade de não sermos mais apenas criatura, mas sermos filhos de Jesus, filhos de Deus. Agora nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiro de Cristo, como disse o apóstolo Paulo, porque nós fomos injetados na videira verdadeira, que é Jesus Cristo de Nazaré. Amém? E essa dracma, ela foi perdida dentro de casa. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda boca confessará que Ele é Rei dos Reis, que Ele é Senhor dos Senhores, aleluia. As grandes autoridades, elas vão se prostrar diante dEle, aleluia. Os grandes famosos da mídia, aleluia, vão se prostrar diante dEle. Todos, a Bíblia diz, todos irão confessar que Ele é o Senhor dos Senhores, que Ele é Rei dos Reis, que Ele é o Todo-Poderoso, porque Ele está vivo, aleluia. João, ele disse que quando eu ouvi uma voz, aleluia, daquele que falava comigo, eu caí como morto. E a Bíblia diz que ele pegou a sua mão direita e ele tocou nele, e ele tocou em João, aleluia. A mão direita quer dizer sustento, aleluia. E a Bíblia diz que ele tocou em João e ele disse assim: João, não temas, aleluia, porque eu sou aquele que fui morto no passado. O verbo, aleluia, está no passado. Eu fui, aleluia, o verbo ser está no passado. Eu fui aquele que morri, mas agora eu estou vivo. Ele está vivo e vivo para sempre, aleluia. Nas costas de Jesus está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aleluia. João ouviu essa voz falando com ele e ele disse: olha, não temas, porque eu fui o que morri e agora eu estou vivo